Olá, seja muito bem-vindo ao Entrevista, seja muito bem-vinda ao Entrevista. Para ser bom de matemática é preciso ter um bom cérebro, mas essa não é a única relação entre o cérebro e a economia. Além da capacidade de pensamento abstrato ou de saber fazer contas complexas, a neurociência pode explicar muito das decisões que tomamos, inclusive econômicas. Para falar sobre isso, recebo aqui nos estúdios do canal Futura a neurocientista Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, muito obrigado pela presença. Que tipo de estudo a neurociência aplicada tem interesse? São várias, são diversas áreas. Hoje, na Federal do ABC, a gente tem um núcleo novo de estudos que se chama NINA, Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada. Então, educação é uma das áreas de atuação, desenvolvimento infantil é uma outra área, tomada de decisão, arte. Uma das áreas que você falou, você comentou de tomada de decisão. Tem algum estudo, seja conduzido por você, pelo Instituto, ou até um estrangeiro, em que dá para exemplificar quando nós, seres humanos, não somos tão racionais e podemos ser enganados pelo cérebro? O que a neurociência, em primeiro lugar, ensinou para a gente é que nós não somos um ser racional. Nós estamos sempre, o tempo todo, sendo influenciado por questões que a gente não percebe. Mesmo quando a gente acha que a gente é racional, a gente não é tão racional. Tem algum exemplo disso, assim, na prática? Tem uma história de uma colcha feita à mão, que tem vários tamanhos. Então, a colcha king size custava $300, a colcha queen size custava 250 e a colcha double custava $200. Double Ou seja, menor três que tamanhos, de acordo com o tamanho, você tinha um preço. Entrou numa promoção e todas as colchas de todos os tamanhos, elas estavam todas por $150. E aí a moça que resolveu comprar a colcha, ela tinha uma cama double, mas ela resolveu comprar a king size. Porque se a colcha do tamanho maior custava $300 e todas em promoção custavam o mesmo preço, ela comprou a colcha maior. Mas a cama dela não era nem do tamanho da colcha maior. Às vezes ela vai dar de presente para a sogra depois. E ela se achava racional. Por quê? Porque ela está Tô pagando economizando metade mais do preço. Mas, na verdade, a referência dela era o dobro. E era muito alterada por aquele momento. E ela não precisava da colcha. Você estava comentando comigo um efeito, eu até vou perguntar para você a tradução, que é o efeito priming. Chama priming. Eu vou traduzir como o efeito primeira impressão. Como que você traduz? Dá um exemplo do que é esse efeito. Tem um exemplo muito bonitinho que é assim, eu viro para você e te pergunto, e aí, Sami, quão feliz você se sente nesses dias? Responde para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou bastante feliz de estar aqui no Futuro. Esse programa me faz bastante alegre. E se eu pergunto para você, assim, quantos encontros amorosos você teve na última semana? Você não precisa me responder, pensa. Eu já pensei. Ok. Aí eu te pergunto, o quão feliz você se sente esses dias? Feliz, posso falar que é igual, porque senão minha esposa vai me matar. Então eu digo que eu estou igualmente feliz, mas mais ainda porque eu lembrei da minha esposa. E você teve vários encontros amorosos com a sua esposa na última semana. Então o que acontece? Esse é um efeito priming. O que eu fiz? Eu te fiz pensar em quantos encontros amorosos você teve na última semana e depois eu te fiz uma pergunta do quão feliz. Você não tem como desvincular a primeira pergunta da segunda. E quando a gente pergunta como foi a sua vida amorosa nos últimos tempos, e depois a gente pergunta o quão feliz a pessoa se sente, ela está influenciada pela vida amorosa. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. De certa forma, a gente vê muita propaganda de imóveis. Vocês já repararam? Propaganda de imóvel, tem a família, mostra sempre uma família feliz, com a criança, às vezes com um cachorro, aquele imóvel sempre bonito, e eles tentam vender mais a felicidade do que às vezes as características. De certa forma, quando a propaganda, uma empresa faz uma propaganda para animar a pessoa, essa sensação, vou deixar a pessoa feliz e aí ela tende a comprar, ou eu estou viajando e não tem nada a ver? Não, infelizmente é verdade, infelizmente isso acontece.
você consegue fazer com que a pessoa receba metáforas, né? Influências de associações. E quanto mais você faz associações do produto com algum tipo de motivação ou de satisfação, essa pessoa tende a querer comprar. Tem algum exemplo que você tem visto se repetir? Eu falei desse de imóveis que me veio à mente, mas você vê isso muito frequente? Tem muito estudo com a escolha de música de acordo com o público de uma loja. Então, alguns estudos mostram, por exemplo, lojas de jovens. Se você deixa o background, né, a música de fundo com a seleção musical dessa faixa etária, os jovens tendem a ficar mais tempo na loja e a comprar mais. Lojas de vinhos. Quando você tem na loja música clássica, a loja vende vinhos mais caros. Então, se você não percebe, é um priming, você não percebe. Como funciona a questão dos cheiros? Eu percebo que algumas lojas, inclusive, não só tem um cheiro que geralmente é agradável, mas gostam de desenvolver uma fragrância. Isso funciona? Funciona porque o cheiro é um dos nossos sentidos mais primitivos. Então, a nossa memória para cheiro é muito forte. E ela é uma memória emocional. Então, é óbvio que se a loja apresenta um cheiro que lhe desagrada, que você tem uma memória emocional negativa, você vai ter uma repulsa. Mas, se a loja desenvolve um cheiro, ou uma fragrância, ou associa com memórias emocionais suas, ou nem memórias, estabelece em você uma associação, você passa a comprar mais. Bom, aí imagino que você de casa deve estar pensando. Você falou que música influencia. Você falou que o estado emocional, se a pessoa está feliz ou não, influencia. O cheiro também influencia. O que eu faço? Eu entro numa loja com um pregador, um tampão no ouvido, para não cair nessas armadilhas? Tem alguma solução? Olha, eu sou uma pessoa extremamente anticonsumista. Então, por exemplo, eu não frequento shopping. Hoje, invariavelmente, quase todos os shoppings, o que acontece? Você está no primeiro andar e você quer ir ao quarto. Você não vai subir seguindo o caminho retinho, do primeiro para o segundo, daqui você já vira para a escada rolante e assim você vai. Você vai daqui, aí você vai ter que dar a volta no corredor, aí você vai seguir o outro lance, aí você dá uma outra volta no corredor e você segue um outro lance. Para quê? Quem projetou o shopping já pensou. Se ele faz você andar mais dentro do shopping nesse circuito, ele aumenta a sua probabilidade de ver uma loja que tem alguma coisa ou que você não lembrava que precisava ou que te chama atenção. Essa é uma das coisas. Então, eu não gosto de frequentar shopping. Além de evitar essa frequência, ou pelo menos lugares mais propícios a esse estímulo, tem como você ter uma concentração maior e falar assim, olha, hoje eu estou acima dessas provocações. Ou a gente não comanda no cérebro? Não, a gente não tem como. Tem várias coisas. Continuando aquele nosso exemplo, um outro exemplo, já que hoje a gente vive nesse mundo da internet. O que a gente tem que tomar muito cuidado, porque Facebook e todas as outras redes sociais, ou onde quer que você navegue, você está sendo bombardeado de propaganda. Você está sendo bombardeado de mensagem. E isso tem um efeito priming. Você vai ter várias primeiras impressões, como você chamou, que você não vai reparar. Só que isso fica registrado. Então, por exemplo, você vai pra praia com seus amigos, tá? Tá na praia, você pega o seu celular, vai checar seu Facebook, seu WhatsApp. Você não percebe, mas no meio lá das propagandas do Facebook, aparece um bar na praia. Bar X. Você nem se ligou, mas você leu. E continua. Aí você sai com seus amigos e vai lá para a rua da praia onde tem os barzinhos. A probabilidade de você escolher o bar X é grande, porque você vai olhar para o bar X e você vai sentir que é familiar, ou você vai se sentir atraído, porque a gente gosta do que é familiar. Mas o que você está me falando está me deixando, eu estava feliz, agora estou ficando mais triste, porque não tem muito, tá bom, shopping você vai evitar, mas por outro lado é um lugar de muita conveniência. Às vezes eu vou para o shopping, eu almoço, às vezes tem shopping que conserta o carro, tem correio, tem shopping até que tem serviços de carta horários.
A internet, ainda que seja esse mundo aí de mídia e de anúncios, também é um lugar que você frequenta para ter informação, para isso. Eu não frequento o shopping, mas eu frequento a internet para trabalhar e para estudar constantemente. Como que você evita não ser uma isca, né? Como você evita essas iscas do consumo? É sempre prestar atenção e não fazer cliques inconscientes. Não fazer cliques indo no automático ou seguindo alguma sugestão. Você tem que ter uma certa disciplina. Na internet você tem que ter mais disciplina do que a gente tinha antes. Principalmente pessoas que têm dificuldade de concentração. Porque se você tem dificuldade de concentração, você vai sendo levado pelos cliques. Então você tem que criar uma disciplina e criar como se fosse uma autofiscalização. Tem uma coisa, assim, tem muita gente hoje em dia que procura neurociência como se fosse encontrar uma receita de bolo ou algum milagre. Não existe. Ela ajuda a gente a entender como a nossa mente funciona e a entender alguns comportamentos. E aí, quando você cria consciência desse comportamento, você pode ficar mais alerta. Agora, se tem uma coisa que ajuda a você prestar atenção no que você faz, é a meditação. Porque a meditação é um exercício de presença, é um exercício de atenção. Então, quanto mais você pratica a meditação, mais presente você pode estar. E tem estudos que mostram que a meditação ajuda nas tomadas de decisão? Tem um estudo fantástico. É um estudo sobre um jogo, que é um jogo que acontece uma vez só, chama Jogo do Ultimato. E são duas pessoas que não vão se ver, nunca vão se conhecer, e existe uma oferta de dinheiro, que uma pessoa oferece uma divisão e a outra pessoa recebe um dinheiro, por exemplo. Por exemplo, nós dois, mas assim, a gente não se conhece, a gente não vai se ver. Eu oferto para você de R$10, eu te oferto R$3 e vou ficar com 7. Ou seja, você recebeu 10, você pode dividir da forma que você quiser. Aí você fez uma oferta. Não, vamos fazer diferente. Eu resolvi que eu vou te dar só 1 e vou ficar com 9. Você não sabe quem eu sou, você vai receber essa oferta e você tem a chance de escolher se você aceita essa oferta ou não. O que significa se você aceita? Você fica com 1 e eu levo 9. E se você não aceita, ninguém leva nada para casa. O que as pessoas normalmente fazem? As pessoas, normalmente, quando elas acham a divisão injusta, elas não aceitam a oferta. Foi feito esse estudo com pessoas que não meditam e pessoas que meditam. E o que acontece no grupo das pessoas que meditam, se não me engano, mais que 9 anos? Essas pessoas aceitaram muito mais as ofertas injustas do que as pessoas que não meditam. Porque apesar de ser uma oferta considerada injusta, naquele momento, qual que seria o ato mais racional? Aceitar qualquer oferta, porque qualquer oferta é melhor que 0. Os meditadores fazem escolhas mais racionais. Tá certo, meditação pode ser um caminho para você. Cláudia, muito obrigado pela presença, pela participação. E o programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço também a sua companhia e lembro que todos os episódios do programa estão disponíveis no Futura Play. Até a próxima. Tchau, tchau.